Olá pessoal, aqui é o professor Luiz, professor de Física do Centro Educacional de Paula. Nós estamos agora com o conteúdo do terceiro ano, nessa unidade 1 nós vamos ver o conceito de campo elétrico e vamos realizar alguns cálculos que envolvem questões de campo elétrico. Bom, inicialmente vamos ver a eletrostática, Bom, é uma área da eletricidade que estuda o comportamento e as propriedades das cargas elétricas que estão geralmente em repouso. Este tipo de eletricidade é conhecida como eletricidade estática e encontra-se em toda parte, sendo seus efeitos perigosos quando não há o devido conhecimento. Claro, mexendo com eletricidade. Geralmente a eletricidade estática acontece quando levamos um pequeno choque ao pegar na maçaneta da porta, ao retirar uma blusa de lã e ouvir estalos, etc. Isso acontece porque tudo que existe no universo possui uma grande quantidade de carga, mas nem sempre conseguimos notá-las por causa do equilíbrio que há entre elas. Essa energia se modifica quando há movimento de cargas elétricas à medida que os elétrons começam a se movimentar, gerando uma corrente elétrica. Nesse caso, a eletricidade passa a ser eletricidade dinâmica ou eletrodinâmica. São exemplos dessas ciências os relâmpagos e as faíscas. Existem dois importantes princípios da eletrostática: o princípio da atração e repulsão, que demonstra que cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinal contrário se atraem. O princípio da conservação das cargas elétricas. Em um sistema isolado eletricamente, a soma das cargas elétricas continua constante, mesmo que sejam alteradas as quantidades de carga do sistema. Assim, dentro da eletrostática, é necessário entender alguns seguintes conceitos. Olha que desenho bonito esse desenho de rins. O início dos estudos das cargas elétricas começou quando o homem identificou que existia um tipo de energia na atração de materiais diferentes. Especificamente, quando Tales de Mileto, um antigo filósofo grego, filósofo e matemático grego, atritou uma pedra de âmbar em pelo de animal e atraiu pequenas partículas de pó. Se eu não me engano, pessoal, foi lã de carneiro, alguma coisa assim. Nesse estudo, é importante entender o conceito de matéria, que significa que tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, ou seja, tudo que existe no universo é uma matéria. Assim, toda matéria é composta por moléculas. Cada uma delas é formada por átomos, que são compostos por três elementos: prótons, elétrons e nêutrons. Lembra da matéria de química, pessoal, do primeiro ano? O átomo é uma partícula descoberta desde a antiguidade e os cientistas sempre procuraram definir um modelo atômico para representá-lo. Lembra dos modelos atômicos? Bohr, Rutherford. Aqui a gente tem o modelo atômico planetário, por exemplo, de... esqueci o nome do carinha. Um dos principais modelos que estudamos hoje é o de Rutherford/Bohr. O modelo planetário de Rutherford/Bohr, que tem se adaptado às novas descobertas científicas sobre os elementos. Um átomo possui um núcleo local, aqui em amarelo, esse núcleo, em que estão os prótons e os nêutrons. E uma eletrosfera local, onde estão esses desenhozinhos aqui em verde, que são os elétrons, onde estão os elétrons que ficam em órbita. Prótons e nêutrons, por sua vez, possuem massa igual, mas os elétrons têm massa bem menor do que eles. A massa dos elétrons pode ser encontrada através da seguinte fórmula: 1 vezes a massa do elétron é igual a 1 vezes a massa do próton dividido por 2000. Na verdade é aproximadamente 2000, pessoal. Na verdade é 1980 e alguma coisa. Isso significa que a massa dos elétrons é cerca de 2000 vezes menor do que dos prótons. Na figura a seguir é possível ver o modelo de um átomo. Professor, o átomo é assim na realidade? Não necessariamente. Um átomo ele pode ter várias configurações diferentes. Na verdade, a gente tem o modelo atômico atual, o mais atual, o que a gente usa mais na ciência dos laboratórios, é a nuvem eletrônica. Se esses elementos eles fossem separados, cada um arremessado em direção a um ímã, os elétrons que têm carga negativa eles iam para um lado, os prótons que têm carga positiva iam para o outro lado, e apenas os nêutrons eles iam permanecer inalterados ali, porque eles têm carga neutra. Essas propriedades das partículas
propriedades das partículas são chamadas de carga elétrica. Apesar de serem opostos no átomo neutro, né, prótons e elétrons eles possuem valores iguais e são representados dentro da fórmula pela letra E, que significa carga elétrica elementar. E a unidade internacional utilizada para medir a carga elétrica é o Coulomb. Pessoal, tem tem um pequeno errinho aqui, pessoal. O elétron, né, ele vai ter carga de menos 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. E o próton ele tem carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Por quê, pessoal? Porque o elétron ele tem carga negativa e o próton tem carga positiva. Ó. Desculpa a letra do professor, é porque o professor escreve com mouse e é um pouquinho ruim para escrever aqui. Ó. Aqui é o próton e aqui é o elétron. O elétron ele é negativo e o próton é positivo. Eletrização dos corpos. Os átomos só podem ser alterados em sua constituição se ganharem ou perderem elétrons. Um determinado corpo só é neutro quando possui o mesmo número de prótons e elétrons e a carga elétrica é zero. Ou seja, como a carga do próton e do elétron são iguais, um corpo ele só vai sofrer carga, né? Ele só vai modificar a sua carga se ele ganhar ou perder elétrons. Ah, professor, um corpo não pode ganhar ou perder prótons, além do próton ser 2.000 vezes maior do que o elétron, né? Cerca de 2.000 vezes maior que o elétron, ele está lá no meio do átomo. Imagine o tanto de energia que teria que usar para conseguir tirar uma carga que é 2.000 vezes maior lá do meio do átomo que está coligado com os nêutrons. É muito mais difícil. Assim, os corpos podem ser eletrizados negativamente ou positivamente. No primeiro caso, em um corpo, há uma quantidade maior de elétrons que de prótons. E a carga elétrica do corpo é negativa, que é igual a gente falou lá no slide anterior. O elétron é negativo. Já no segundo, a maior quantidade de prótons, né? Significa que perdeu elétrons. Significa que a carga do corpo é positiva. Bom, para eletrizar um corpo, basta apenas reduzir ou aumentar o número de elétrons. Isso pode-se dizer que é definido pela posição na equação, onde a carga, né, isso aqui é a carga total, é definida pelo número de elétrons. Isso aqui é sempre um número inteiro, pessoal, vezes a carga do elétron, carga elementar, né? Que ela é negativa se for elétron, positiva e ela vai ser negativa se estiver ganhando elétron e vai ser positiva se estiver perdendo elétron. Pessoal, a quantidade de cargas elementares aqui é a quantidade de elétrons, viu? Não vou escrever não. Quantidade de elétrons. Sabendo que isso aqui é sempre um número inteiro, pessoal. Isso aqui é um número inteiro. Por quê? Porque eu não consigo colocar meio elétron dentro de uma carga. Eu não consigo medir a carga de meio elétron. Na verdade até consigo, mas eu não consigo colocar só meio elétron. Ele é pequeno e praticamente indivisível. A menor parte da matéria. Os processos mais realizados para que ocorra essa eletrização são a eletrização por atrito, a eletrização por contato e a eletrização por indução eletrostática. Eletrização por atrito. Bom, a eletrização por atrito ela foi descoberta pelo matemático Thales de Mileto, né, como a gente já viu anteriormente, em alguns slides atrás, aproximadamente em 6 a.C., que constatou que o atrito em certos materiais
materiais poderiam atrair pedaços de pó ou papel, né, alguns outros materiais. Assim, quando dois corpos neutros criados com materiais diferentes são atritados, um fica eletrizado negativamente, ou seja, ele ganha elétrons, e o outro positivamente, ocorrendo a perda de elétrons. As cargas desses elementos são iguais, mas possuem sinais opostos. Um exemplo disso é a régua elástica. Se atritarmos ela no cabelo, né, que deve estar sem creme, seco e in natura, depois de passá-la em pedaços de papel, eles são atraídos para a régua. Né? Essa eletrização irá depender muito do tipo de material que está sendo atritado. Ela depende do tipo de material e também, pessoal, depende do clima, viu? Em clima mais da umidade no ar. Quando a umidade no ar está mais seca, quando a gente tem menos umidade no ar, é melhor também para usar esse tipo de atrito, para a gente brincar com esse tipo de atrito. A gente também pode esfregar balão no cabelo, balão cheio no cabelo e uma infinidade de outras coisas. Mas é bem legal brincar com isso. Eletrização por contato. A eletrização por contato ocorre quando um corpo é colocado em contato com o outro. Quando os dois são condutores, né? Se um desses corpos for eletrizado, a carga elétrica se torna estável e é redistribuída para ambos, e os dois ficam com a mesma carga e o mesmo sinal. Um exemplo disso, eletrização por contato. Um corpo eletrizado negativamente, por exemplo, né? Esse corpo A aqui, esse corpo... Então, pessoal, continuando, a eletrização por contato é basicamente quando um corpo está carregado e outro corpo se dizendo neutro, né, em estabilidade. Quando os dois se tocam, vamos supor que os dois aqui se tocaram, isso quer dizer que as cargas negativas elas passam para cá, né, ou seja, essas três cargas, como ele tem 6 cargas negativas, então ele vai passar 3 cargas negativas para cá. E essas 3 cargas negativas que estão aqui, ó, vão desaparecer. Na verdade, elas não desaparecem. Essas 3 cargas negativas elas são transferidas para cá. Aí os dois corpos vão ficar com a mesma carga. Essa é a eletrização por contato. Eles vão dividir a carga um com o outro. A gente faz muito essa eletrização por contato, né? Quando a gente, por exemplo, quer dar o choque. Não, eu, por exemplo, dava muito choque na minha irmã através de eletrização. Assim, eu passava por um tapete que a gente tinha na sala de casa, né? A gente esfregava todinho no tapete, depois chegava correndo e tocava na minha irmã para dar choque nela. Eletrização por indução. Na eletrização por indução, o induzido eletriza-se com carga de sinal contrário ao do indutor. A carga do indutor não se altera. Na eletrização por indução eletrostática, é necessário que haja um corpo eletrizado que funcionará como indutor de um corpo neutro. Isso quer dizer que os corpos não entrarão em contato um com o outro, mas haverá uma movimentação de cargas, né, ou indução. Os elétrons do corpo neutro, dependendo do sinal da carga do corpo indutor, serão repelidos ou atraídos. Existem dispositivos que mostram se um corpo está ou não eletrizado, são chamados de eletroscópio. E há um pêndulo eletrostático e o outro um eletroscópio em folhas. Eu já mexi nesses pêndulos, eles são interessantes para a gente brincar, pessoal, mas assim, não é muito a minha praia. Mas enfim, na eletrização por contato, os corpos eles não se encostam. Ou por indução, né? Por contato eles vão se encostar, mas por indução eles não vão se encostar, eles vão se aproximar um do outro. Vamos supor que eu tenho esse corpo aqui de carga A, ele está carregado negativamente. A gente tem um corpo de carga B que está carregado, não está carregado, ele está neutro. Aí o que eu tenho? Eu tenho um fio terra aqui, né? Para eu passar meu excesso de carga para a terra, aqui o meu fio terra. E o que vai acontecer? O meu corpo carregado ele vai se aproximar do meu corpo não carregado, do meu corpo neutro, até chegar bem próximo para conseguir induzir. Conforme ele vai se aproximando, ele vai puxando as cargas contrárias para perto desse meu corpo que está carregado, né? Ele vai puxando para a borda e a carga que é igual ele vai repelir.
E esse fio terra ele vai ser usado para empurrar essa carga para a terra, ou seja, expulsar essa carga desse corpo, fazendo com que o meu segundo corpo ele fique carregado exatamente com a mesma carga, só que contrária do meu corpo carregado, entendeu? Tá vendo? Ó? Aqui eu tenho 3, 6, 7 cargas positivas e aqui eu tenho 3, 6... É para ter 7 cargas positivas aqui, ó, pessoal. A carga vai ser a mesma, só que no sentido contrário. Vai ser a mesma carga, só que contrário. Enquanto um vai ser carregado com X carga positiva, o outro vai ser carregado com X cargas negativas. Deu para entender? Lei de Coulomb. Bom, a lei de Coulomb ela foi criada por Charles Augustin Coulomb, né, em 1785 e refere-se à força de atração e repulsão das cargas elétricas pontiformes, com massa e dimensão desprezível, pessoal. Pontiforme significa isso, que a massa e a dimensão são desprezíveis. A gente não precisa mais calcular essas cargas. Ou seja, a força elétrica, basicamente, que a gente vai usar. Esse cientista descobriu que a intensidade da força de atração e de repulsão em partículas eletrizadas através de experimentos que ele utilizou uma balança de torção. Então, pessoal, ele chegou à conclusão de quando duas cargas elétricas representadas por Q1 e Q2, vamos marcar isso aqui, Q1 e Q2 são separadas uma da outra por uma distância D, né? Uma distância D, se repulsam. São separadas por se repulsam sim, ele deu origem à sua fórmula matemática para medir a intensidade. Basicamente, a fórmula matemática é essa aqui, né? A força, que é dada em newtons, hein, pessoal? A força elétrica, dada em newtons, ela é igual a constante de Coulomb vezes o módulo de Q1 vezes Q2. Por que o módulo de Q1 vezes Q2? Porque, pessoal, eu quero aqui um valor positivo, viu? Então, é vezes o módulo de Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. Ok? Isso quer dizer que uma força elétrica de atração ou de repulsão entre as partículas que estão eletrizadas são diretamente proporcionais à carga elétrica. Cadê? Proporcionais à carga elétrica de cada partícula, Q1 e Q2, inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa elas, ou seja, além da nossa constantezinha, né, a gente quer saber vezes o módulo de Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado, né, pessoal? Essa é a nossa força. A letra K significa uma constante, como eu falei aqui, ó, constante de proporcionalidade. Se a carga Q1 obtiver no mesmo sinal da carga Q2, elas vão se repelir positivamente. No caso de sinais opostos, vai haver uma atração entre as duas. As unidades de medida utilizadas para cada elemento da fórmula são: para F, a intensidade da força, o Newton; para Q1 e Q2, o Coulomb; e para D, né, a distância, a gente vai usar o metro. Para D, a distância, a gente vai usar o metro. Campo elétrico. Um campo elétrico é o campo de força provocado por cargas elétricas, né, ou por um sistema de cargas. Cargas elétricas no campo elétrico estão sujeitas a uma força elétrica. A fórmula do campo elétrico é dada pela relação entre a força e a carga de prova. Bom, o campo elétrico é basicamente, né, pessoal, o
Ela é basicamente a força, né, que a gente calculou antes dividido pela carga de prova. O que é a carga de prova? A carga de prova borracha, ela é a carga da partícula, né, do material que eu quero medir. Entendeu? Não, é basicamente só isso mesmo. É... Essa é a formulazinha básica dela. A força é dividido pelo módulo da carga. Por que pelo módulo da carga? Eu não quero saber o sinal. Quando eu coloco o módulo, significa que eu não quero saber o sinal. Significa só que eu quero saber a carga, o valor da carga, independente se ela é positiva ou negativa. Vetor campo elétrico. O campo elétrico gerado pela carga Q. O campo elétrico é uma grandeza vetorial, portanto é representado por um vetor para determinar sua presença. Colocamos uma carga de prova no meio. Se essa ficar sujeita a uma força, dizemos que a região em que essa carga se encontra está sujeita a um campo elétrico. Bom, basicamente a gente vai colocar uma carga, né, em um determinado local. Se a gente perceber que ela está sofrendo algum tipo de força, essa carga, tanto de atração como de repulsão, a gente pode se dizer, né, que a carga ela está sujeita a um campo elétrico. O vetor campo elétrico tem sempre a mesma direção da força em que a carga está sujeita, e o sentido é o mesmo da força. Se a carga de prova estiver carregada positivamente, né, ou contrária à força se a carga for negativa. O módulo é calculado da seguinte forma. Então, pessoal, o módulo é calculado da seguinte forma. A gente viu que... Deixa eu trocar o mouse aqui de computador. Estou com dois computadores aqui. A gente viu que o campo elétrico ele é calculado a força pela carga, né? Onde o módulo da força a gente viu que ele é calculado pela constante de Coulomb vezes o módulo da carga 1 vezes o módulo da carga Q2 dividido pelo quadrado da distância. Então, basicamente, a força, né? Se a gente tem a força, a gente sabe que o campo elétrico ele é calculado pelo campo elétrico, né? É dado por uma carga só. Eu só quero saber uma carga, a minha carga de prova. Então, o meu campo elétrico ele é calculado basicamente tirando uma das cargas, a carga que eu não quero. Quer dizer, a carga que eu quero admitir, por exemplo. Eu quero saber a constante. Eu quero saber o campo elétrico aqui. Esse campo elétrico, ao invés de eu colocar o Qzinho, né? Eu vou eliminar o Q. Eu vou eliminar essa minha carga aqui, essa minha carga Q, sabendo que o meu campo elétrico é a minha constante vezes a minha carga pelo quadrado da distância. Note-se que essa expressão, o campo elétrico é gerado por uma carga, é diretamente proporcional ao seu valor e é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Campo elétrico devido a uma carga elétrica. O campo elétrico sempre nasce nas cargas positivas, o vetor, né, e morre nas cargas negativas. Isso explica o sentido do vetor, mencionado acima, no slide anterior. Quando duas cargas positivas são colocadas próximas uma da outra, o campo elétrico é de afastamento, né? Quando duas cargas positivas, né? Ó, uma carga positiva aqui, outra carga positiva aqui, ó, pessoal. De amarelo vai ser sempre minha carga positiva, pessoal. Então vai se repelir, ó. Eu vou desenhar o positivo sempre de amarelo. Gerando a região no meio das duas cargas isenta de campo elétrico. Ou seja, vai ter uma região aqui no meio que não vai ter campo elétrico nenhum, né? Aqui vai empurrar, né? E aqui também vai empurrar, gerando esse afastamento. Opa, vai empurrar igual, viu, pessoal?
O mesmo ocorre para cargas negativas. Vou desenhar o negativo de vermelho, pessoal. Se eu colocar duas cargas negativas aqui, ó, vai acontecer a mesma coisa. Elas vão se repelir. Com a diferença de campo elétrico ser de aproximação. No caso, esses campos aqui eles vão querer se aproximar demais um do outro e não vai dar certo, né? O campo ele vai ser gerado aqui, ele vai estar puxando de cá e também vai estar puxando de cá, então eles vão se repelir. Já quando são colocados próximas uma carga positiva e uma carga negativa, ó, vamos pegar esse exemplo aqui, ó, já está aqui ó, uma carga positiva e uma negativa. A carga negativa, ou a carga positiva, ou borracha, a carga positiva vai puxar a negativa e a carga negativa vai puxar a positiva, ó. A carga negativa vai puxar a positiva. Isso vai fazer com que as duas se atraiam, viu, pessoal? Cadê? Nasce na primeira e morre na segunda, ou seja, ó, o que vai acontecer? Se o campo elétrico, vou desenhar o campo elétrico aqui de roxo, pessoal. O campo elétrico, ó, ele, por exemplo, eu tenho aqui o meu ímã, o meu polo. Aqui é positivo, ó, cadê? Aqui é positivo e aqui é negativo. Lembra, amarelo é positivo e o vermelho é negativo. Então, ó, ele sai do meu positivo e vem para o meu negativo, ó. Ele sempre vai ter esse sentido aqui, ó. O que vai acontecer? Por que o positivo sempre vai afastar positivo? Porque se eu coloco outra partícula positiva aqui, ó, amarelo aqui, com um ponto amarelo aqui, ó, o que vai acontecer, ó? É azul claro. Esse aqui vai gerar um campo elétrico e esse aqui vai gerar outro também, ó, fazendo com que empurre. A mesma coisa vai acontecer com o meu negativo aqui, ó. Se eu gerar minha carga negativa. Aqui, ó, tá puxando, ó. Tá puxando, tá entrando aqui para dentro, ó. E esse aqui tá saindo. Entrando para dentro é ótimo, né, pessoal? A redundância do professor foi ótima. Então, do lado negativo ele está entrando. Aqui também está entrando, ó. Ou não, ao contrário. Aqui também está entrando, ó, pessoal. O meu negativo ele sempre está puxando, ou seja, vai vir duas cargas puxando. E como elas estão puxando, elas estão... Duas cargas não. Dois campos puxando. E esse campo, então, um vai empurrar o outro. Porque os dois querem puxar para ele. É por isso que na carga negativa repele negativa. Aí quando tem uma carga negativa e uma positiva, na carga negativa ele está empurrando, né, levando carga, e na carga positiva ele está puxando. Então faz com que ele nasça, esse meu campo elétrico, ele nasce na carga positiva e morre na negativa. Isso faz com que ele tenha um ciclo de início e fim. E assim ele acaba. Campo elétrico uniforme é aquele em que o vetor do campo elétrico é o mesmo em todos os pontos, ou seja, ele vai reto, né, pessoal? As linhas formam um campo elétrico uniforme, elas são retas paralelas, igualmente espaçadas e de mesmo sentido. Para produzir um campo elétrico com essas características, vai utilizar duas placas. Para produzir essas características, a gente vai ter que usar duas placas planas paralelas e eletrizadas de carga de mesmo modo de sinais opostos, ou seja, uma placa vai ter o sinal positivo e a outra placa vai ter sinal negativo. Linhas de força. A carga de prova positiva, né, elas encontram-se em movimentos dentro de um campo elétrico. A partir da trajetória dessas cargas, traçam-se linhas que são denominadas linhas de força, que têm as seguintes propriedades. Elas saem da carga positiva e chegam nas cargas negativas. As linhas são tangenciais pelo campo elétrico. Duas linhas de força nunca se cruzam, né? Elas são paralelas. A intensidade do campo elétrico é proporcional à concentração das linhas de força. Campo elétrico gerado por uma esfera condutora. Quando a esfera está eletrizada, as cargas em excesso repelem-se mutuamente, por isso migram para a superfície externa da esfera, atingindo o equilíbrio eletrostático. Assim, um campo elétrico dentro da esfera em equilíbrio eletrostático
Assim, o campo elétrico dentro da esfera, em equilíbrio eletrostático, é nulo, já que não há uma força que atrai a carga para dentro do corpo. Bom, basicamente a carga ela vai estar só na superfície da esfera, ela não vai estar lá no miolo da esfera, lá no centro da esfera. Ela só vai estar na superfície do lado de fora. Ela só vai estar aqui, pessoal, pelo lado de fora e não pelo lado de dentro da esfera. Bom, a gente pode perceber isso quando a gente vê a gaiola de Faraday. Já ouviram falar dessa gaiola de Faraday? Bom, ela é basicamente uma gaiola de metal que ela é atingida por elétrons o tempo inteiro. Ela é atingida por vários raios. Tem uma pontinha aqui, né? No experimento, geralmente, a gente tem uma pontinha aqui. Onde ela é atingida por vários raios. Vou fazer um raio amarelo aqui, ó. Em vários pontos diferentes. E uma pessoa, se tiver lá dentro da gaiola, né? Se tiver uma pessoinha aqui lá de dentro da gaiola, o lado de fora da gaiola vai sempre ser bombardeado e atingido por eletricidade, geralmente por cargas muito altas, né? Pode ligar na tomada e o que for. A pessoa que estiver lá dentro, ela não vai sentir nada, ela não vai sentir, ela no máximo deve sentir um arrepio por causa da alta eletricidade que está passando ali pelo lado de fora, mas do lado de dentro a carga vai ser completamente nula. A gente pode perceber essa gaiola se a gente estiver, por exemplo, dentro de um carro. O desenho do professor é ótimo, né, gente? Isso aqui são os pneus do carro, enfim. Se a gente estiver dentro do carro e, por exemplo, um fio de energia, né, aqui de alta voltagem, cair sobre o carro, o que você vai fazer? Se você estiver dentro do carro com as portas fechadas, você pode continuar tranquilamente dentro do carro com as portas fechadas. Por quê? Porque o carro vai servir como uma gaiola de Faraday. A eletricidade vai ficar só pelo lado externo do carro, aqui, ó. Pelo lado interno a gente não vai sentir nada. O problema aqui nesse caso é só que se der alguma sobrecarga o carro pegar fogo, aí a gente tem que sair de dentro do carro. Mas como é que a gente faz para sair de dentro do carro? A gente abre a porta do carro, junta os dois pés, não encosta na lataria externa do carro e tenta pular para fora com os dois pés juntos, para não dar uma diferença de carga e assim levar um choque muito grande. Eu aprendi isso num curso que a SEB deu aí para os eletricistas. Eu não sou eletricista, mas eu vi o curso. Enfim, como a gente se calcula a carga na superfície da esfera? Bom, é basicamente a constante de Coulomb vezes a carga, dividido por duas vezes o raio da esfera, né? Ou no caso também pode ser duas vezes, ou pode ser o raio vezes o diâmetro ao quadrado da esfera, né? No caso, a constante mais a carga dividido pelo raio mais a distância, isso tudo elevado ao quadrado, pessoal. Lembra? Aí daqui daria, ó, quadrado do primeiro, r ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Bom, essa primeira aqui, né? Nesse primeiro caso aqui na número 2, ó, a gente vai usar esse cálculo quando a gente quiser calcular na superfície da esfera a carga, né, o campo elétrico na superfície da esfera. E esse segundo aqui, né, eu vou colocar em roxo, que com esse cálculozinho aqui que eu acabei de fazer,
ele vai servir quando eu quiser calcular o campo elétrico quando ele estiver distante da esfera, onde R é o raio da esfera e D é a distância em metros, né, da carga que eu quero calcular, do campo elétrico que eu quero calcular. Campo elétrico gerado por várias cargas pontuais. É calculado através de uma soma vetorial que ajudará a chegar ao campo resultante. Bom, basicamente, cálculo da intensidade do campo elétrico devido a várias cargas pontiformes. Bom, o que pode acontecer? Será calculado somando-se vetorialmente a intensidade dos campos elétricos de cada carga pontiforme, levando em consideração um ponto P. Aqui, ó, pessoal, vamos levar em consideração esse ponto P aqui. Nesse primeiro eu vou deixar aqui de azul, ó. Esse ponto P aqui, ó, em azul aqui, ó, esse quadradinho aqui. Nesse caso, como as cargas são iguais, então a carga total, né? A carga não, né? O campo elétrico total ele vai ser a carga 1 menos a carga 2. No caso de cargas em que o ponto ele está sofrendo, ele tem tanto a carga em cima quanto embaixo, vai ser a raiz quadrada da carga 1, né? Mais a carga 2 ao quadrado. Quer dizer, raiz quadrada da carga 1 ao quadrado mais a carga 2 ao quadrado. E no caso, quando for positivo, quando tiver um positivo aqui e um negativo, quando uma carga for positiva e a outra negativa, vão ser a soma. Presta atenção. Se a carga estiver de um lado e do outro sendo a mesma carga, a gente vai subtrair. Agora, se tiver de um lado e do outro e a carga for diferente, a gente vai somar. Agora, se elas estiverem em posições diferentes, sendo a mesma carga ou até cargas diferentes aqui nesse caso, a gente vai somar os quadrados e tirar a raiz disso, que vai dar o campo elétrico dela. Então, pessoal, vamos responder esses exercícios aqui. O número 1 e o número 2 é basicamente o mesmo exercício, né? Provavelmente a pessoa colocou aqui e copiou, digitou duas vezes, ou esqueceu que digitou, era para digitar outra questão e digitou a mesma coisa. Bom, então, as linhas de força de um campo elétrico uniforme, tanto na número 1 como na número 2, né? Vamos colocar aqui. São retas paralelas entre si de mesmo sentido, igual a gente sempre viu. As retas são paralelas, elas têm o mesmo sentido. E são retas. Bom, número 3. O valor de um campo elétrico medido de um ponto P devido à presença à carga elétrica terá o seu valor reduzido a 1/4 do valor original se a carga for reduzida à metade da distância até o ponto B também, a carga for dobrada, a distância mantida a constante, a carga mantida constante e a distância até o ponto P for dobrada, a carga for dobrada e... Vamos lá. Então, pessoal, respondendo essa número 3 aqui, deixa eu pegar aqui a número. Lembra que a nossa formulazinha do campo elétrico ele é igual... tá ruim o mouse aqui. É igual a constante vezes a carga. O campo elétrico é a constante vezes a carga dividido pelo quadrado da distância. Então, para o valor elétrico ele ter o valor reduzido a 1/4 do valor original, se a carga mantida constante, né, e a distância até o ponto P for dobrada. Se eu dobrar essa distância aqui, ó, que ela é quadrada, né? Se eu colocar duas vezes isso aqui, né? Como o 2 ele vai estar ao quadrado, então isso aqui vai ter o valor reduzido a 1/4. Então, enquanto eu aumento a distância, sempre que eu aumento a distância, o meu campo elétrico ele vai reduzir. 4. A ausência de cargas eletrostáticas no interior de condutores elétricos, quaisquer que sejam suas fórmulas relacionadas a tal fato.
Sim, com uma pessoa viaja de carro durante uma tempestade, estão protegidos da ação de raios por quê? Porque eu li as duas, pessoal, porque é basicamente a mesma resposta. Bom, eles dois estão falando a mesma coisa, que é basicamente de uma gaiola de Faraday. O que acontece? O campo elétrico é nulo no interior de condutores. Bom, nesse caso, isso quer dizer que se uma pessoa está viajando de carro, um carro é um condutor, a parte externa dele é de metal. No caso, as cargas elétricas eles vão se distribuir na superfície externa do carro e isso vai anular o campo elétrico em seu interior. Ou seja, a gente não vai ter eletricidade nenhuma de dentro do carro se o carro for atingido por um raio, porque a carga ela vai ser exatamente distribuída pelo lado externo do carro. É isso, pessoal.